Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, o que organizações médicas estão orientando em relação a pessoas obesas? Então, Milton, o conhecimento de que a obesidade não é mais um fator de risco isolado, e sim uma doença crônica, como a gente tem falado aqui com frequência, né? Ligada diretamente, por exemplo, às doenças cardiovasculares, fazia com que é necessário que tenha uma abordagem sistematizada disso. E aí, algumas sociedades médicas, no caso, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, da Síndrome Metabólica, ABESO, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Diabetes e a Academia Brasileira do Sono, lançaram no Congresso Brasileiro de Cardiologia, em São Paulo, no fim de semana, um documento que organiza um pouco e tenta sistematizar a abordagem do risco cardiovascular de uma pessoa adulta com sobrepeso e obesidade, né? É a utilização de uma plataforma, uma ferramenta de cálculo, que é o Score Prevent. É uma ferramenta de cálculo validada internacionalmente, foi desenvolvida pela Associação Americana do Coração, American Heart Association, e estima a probabilidade de infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca nos próximos 10 anos a seguir disso. E aí os pacientes podem ser avaliados e classificados em risco baixo, moderado ou alto para esses eventos. Isso sinaliza para o médico e para o profissional de saúde em geral o tipo e a intensidade do tratamento que esse paciente vai necessitar. Para isso, Milton, além do peso corporal, devem ser levados em consideração pressão arterial, perfil de gorduras no sangue, o índice da glicemia, que é o açúcar no sangue. E vamos lembrar, gente, nós estamos falando de uma doença, a obesidade, que afeta pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo e cerca de 30% da população brasileira. E 50% da população brasileira está com sobrepeso. Então, o risco desse crescimento continuar é exponencial se nada for feito. Então, é muito importante que pessoas entre 30 e 79 anos que tenham sido diagnosticadas com sobrepeso ou obesidade tenham o seu score de risco cardiovascular avaliado pelo seu médico. Além disso, pessoas com índice de massa corporal menor do que 40, que, enfim, é muito alto, né? Mas mesmo sem doença cardiovascular prévia, também vão ser avaliados. Ou seja, esses pacientes que estão obesos, estão com obesidade ou sobrepeso, precisam ser avaliados para que a gente possa estabelecer qual a melhor estratégia de peso. E, gente, vamos lembrar uma coisa. Quando você pensa em reduzir peso, reduzir massa corporal, não adianta a gente pensar naquele peso que a gente tinha com 20 anos de idade. A gente não vai voltar para lá, esquece. É muito pouco provável. Então, focar em reduções, em metas mais objetivas. Se você reduzir 5% do seu peso corporal, isso já traz uma redução enorme de risco cardiovascular e de outras doenças. Se chegar a 10%, já é a meta ideal para quem está em risco alto e moderado, que você já diminui o risco dessas ocorrências, principalmente as cardiovasculares, né, o AVC e o infarto, e também, se ainda não existe, o aparecimento do diabetes, Milton. Muito obrigado por mais esse alerta, doutor Luiz Fernando, e um bom dia. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes. Até amanhã, doutor.